conhecer esse amigo tão importante, conhecer a religião. A religião é um dos elementos importantíssimos para que todos nós deveríamos conhecer, assim como deveríamos conhecer a religião, deveríamos conhecer a cultura, deveríamos conhecer a política, deveríamos conhecer tudo, muito importante, a sociedade, porque a religião é um dos níveis mais sutis para que a sociedade possa ser manipulada através da religião. Vira marionete, né? Então, algo que todos nós devemos conhecer a religião, estudando para o catecismo. Logo você conhece a ciência da religião. E você fica percebendo como nasceram e nascem as religiões. Isso é fundamental. Fundamental. E hoje eu queria falar para vocês do Evangelho de hoje. Mas eu preciso recordar as parábolas do domingo passado, do tesouro, da pérola, do aramaçol, do grão de mostarda e da rede, né? Que pega peixes bons e ruins, e no momento certo, no juízo final, no final dos tempos, Deus enviará seus anjos para separar os bons dos maus. Por enquanto, eles vão estar aqui embaralhados, tudo junto, né? Tudo junto. Então, Jesus agora, depois de ter dito aquelas palavras, ele fica sabendo do banquete que havia matado João Batista, banquete de Herodes, que vinha tramado a morte de João Batista, o banquete da morte, o banquete não era da vida, era o banquete dos grandes que tramavam a morte. E aí, então, Jesus sai, vai rezar, e a multidão procura por Jesus, porque Jesus atraía muita gente, atraía todo tipo de gente, mas eles vinham para saciar a fome, para ser curado, para ser expulso por algum demônio, ser expulso deles. Eles vinham com sede, com fome, e vinham cedendo daquela palavra, porque Jesus era alguém magnífico. E eles vinham atrás de Jesus e cantaram, queriam tocar as suas vestes, a sua sombra, e ali mesmo eles eram curados. E Jesus então desce do barco, ele não tinha muito sossego, tanta procura por ele. Ele desce do barco e olha a multidão e tem compaixão. Palavra em grego, stana, significa dor, mais do que uma empatia, uma simpatia pela pessoa. Mas ele sente a dor de ver aquele povo sedento, faminto, doentes, como ovelhas, desorientados, norteados, como barato, né? E recebeu o veneno e fica bom. E Jesus então cura ali muitos deles. E os discípulos então, veem que o dia está se encerrando, eles falam para Jesus: despede esse povo, para que eles vão à cidade
comprar alimento. Jesus fala, não, calma aí. Tem o que vocês veem, então como vamos dar a eles de comer, se só temos 3 pães e 2 peixes? E a multidão é grande, 5.000 homens, sem contar as mulheres. Naquela época não contava mulher, nem crianças, né? Eram seres de segunda categoria. No mundo oriental, né? É hoje, né? Mas é a cultura deles, a nossa cultura. A gente respeita a cultura de cada povo. Para nós ainda é difícil. E aí então, Jesus então manda que eles se acertem. Todos no chão, na relva, no gramado, e olha que judeu não sentava com ninguém para fazer refeição. Com estrangeiro, com mulher, com pessoas diferentes, que só sentavam entre eles. E aí Jesus manda com que todos, e ele faz aí como se a bênção, realiza a multiplicação dos pães e ensina para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensina para os discípulos uma nova ordem, pautada da solidariedade, da caridade, da partilha. Eu sei que isso para nós é difícil. Nós, seres humanos, até pouco tempo, nós éramos canibais. Até pouco tempo. Não tem muito tempo, não. Nós éramos canibais. Ainda existem tribos canibais. Né? E aí, então Jesus fala, né, vocês mesmos, ensina para eles, além da milagre, Jesus ensina que a vida, os dons, os bens, deve ser partilhado. A parte, mas isso é um posto. Partilhar o quê? Jesus ensina a fraternidade, a misericórdia, a solidariedade. Vocês sabem que a misericórdia, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, ela elimina no nosso meio a violência. Vocês sabiam disso? Ela elimina do meio da gente a violência. E Jesus então ensina para eles para que eles estar assim, serem generosos. Ela elimina também a misericórdia de diferença, a diferença de tudo, com a floresta, com os animais, com as plantas, com o rio, a água, o mar. Ela elimina, ela faz perceber que tudo muito é importante. Hoje se fala que pelas extinções dos animais, das plantas, nós vamos ainda necessitar delas para descobrir um antídoto, uma vacina, algo assim, que nós vamos colocando fogo em água, etc. E Jesus então nos enche de esperança. A esperança que Jesus nos ensina elimina a nossa fadiga, nosso cansaço, o peso, o vazio da nossa vida. Ele fala de uma vida para além dessa. Ele ensina que o reino dos céus começa aqui e se estende para além da morte. É que nós vivemos somente o aqui e o agora. E nós muitas vezes nos alimentamos disso, nos nutrimos disso, e aí fica um vazio muito grande na nossa vida, fica a depressão, a ansiedade.
ansiedade, o cansaço, e assim por diante. Aí vem o nervoso, a raiva, o ódio, a vingança, a violência. Nós não conseguimos suportar ninguém. Isso não acontece só com vocês, com todos nós. Se nós nos enchermos, nutridos do Espírito de Deus, do Espírito de amor, nós estaremos assim. Então hoje o Evangelho só se convite. E essa multiplicação, essa generosidade, essa esperança, esse amor, deve começar na nossa alma, no nosso coração, na nossa família. Jesus não está falando para você correr para a África, correr não, nem para a Amazônia, nem para o sertão, nem para o becos e favelas. Mas está falando para começar pelo bequinho da sua vida, pelo rolo de casa, fora, aquele que anda abandonado, aquele que anda sozinho, solidário, pelo filho, pela nora, do gênero. Jesus está nos ensinando. E o povo deu ditado assim: olha, da vida nada se leva, a não ser a vida assim. E nós passamos a vida acumulando. Às vezes tem gente que tem síndrome de acumulação, acumula até lixo dentro de casa, né? Acumulando. Aí chegamos numa certa idade como a minha, depois da velhice da juventude. A velhice da juventude, você começa a gastar um pouquinho que você juntou com remédio. Não aproveita a vida, não amor do pai, não amor da mãe, foi grave, não abraçou, não beijou, não disse que te amo, como você ama, ficou apegado a essas coisas. E a vida passa. É um relâmpago. Hoje vocês estão bem bonitinha, né? Estão bonitinha, mas passa rápido. Você nem vê. Não é mamãe no céu, amar, ser feliz com a sua família, ser generoso, ser cheio de esperança, ser misericordioso, carinhoso com todos, respeitador. Jesus está nos dizendo isso. Se despojar, doar as coisas, sabe? Não ficar ligado. Tira. E quanto tempo a gente espera a coisa passa na nossa mão. Creio que Deus vai.